Amém, Jesus. Pai, como essa canção diz, Senhor, nós queremos ir mais fundo no Teu amor. Nós queremos mais da Tua presença. Nós queremos Te conhecer mais, Jesus. Que o Senhor quebre todo o jugo do nosso interior, tudo aquilo que dentro de nós nos impede de nos relacionarmos mais com o Senhor, de dar mais espaço para o Senhor, Espírito Santo. Que, como a canção diz, né, pelo poder do Teu Espírito, não é por força nem por violência, mas é o próprio Espírito agindo em nós, através de nós, nos atraindo para perto de Ti. E que hoje, nessa manhã, seja um dia assim, que o Senhor, Espírito Santo, eu não sei onde cada mulher que está aqui, onde elas estão, o endereço delas eu não sei, mas o Senhor vê cada uma de nós. O Senhor vê cada uma de nós na nossa individualidade. Espírito Santo, que a Tua presença nos encontre, que a atmosfera do nosso ambiente seja transformada pelo Senhor, que o nosso interior receba o toque do Senhor, da Tua presença. Obrigada pelo dia, pela vida, pela graça, pelo amanhecer, pela misericórdia, pelo respirar. Obrigada, Senhor. Obrigada porque tantas pessoas estão fazendo tantas coisas agora, coisas legítimas, e nós estamos aqui, na Tua presença, buscando de Ti. Obrigada, Espírito Santo, que o Senhor seja livre em nosso meio, livre mesmo, nos ensina a Te dar espaço, em tudo e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Todo mundo me ouvindo ainda? Eu acho tão estranho falar aqui, gente, tão estranho. Não sei quem está ouvindo, quem não está, quem está vendo, quem não está. Eu acho. Esse negócio do online é legal, mas é estranho. Oh, mas todo mundo deu joinha, então tá bom. Bom dia para todas. Maria Lisandro entrou e seu áudio está ligado, tá? Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, graça e paz a todos. Amém. Depois só fecha o seu áudio, Maria. Já fechou. Obrigada. Meninas, então, mulheres, né? Nós, meninas de Jesus e mulheres. Hoje a pastora me desafiou, vou tentar cumprir aqui o horário até 6h30, que o Senhor me dê graça. Essa semana, sabe, meninas, já há algum tempo, nós já estamos na vigília, olha, toda, como diz a nossa pastora, encatarrada. Meu Deus do céu. Mas essa semana eu fiquei, Senhor, né, como foi nítido para mim, o Senhor, através de cada ministração, nos chamando para mais perto dele. O primeiro dia a pastora falou sobre ser amiga de Jesus. No segundo dia, a Tati trouxe o poder da oração, mulheres, né, mulheres que ali oraram, tiveram uma experiência com Jesus. Depois, na quarta-feira, a gente foi tão impactada pelo testemunho da Tamires. E testemunho, gente, fala de intimidade, né? Fala da nossa vida com Jesus. Então, o testemunho leva a gente para perto do Cristo. Ontem, a Summer trouxe uma palavra também tão linda, e ela trouxe algo sobre Jael, que Jael levou o inimigo para dentro da casa dela, né? E casa vai falar de intimidade, e Jael usou o que ela tinha nas mãos, a tenda ali, a estaca, Jael usou o que ela tinha nas mãos da casa dela. Isso vai falar de intimidade, que casa fala de intimidade. E aí eu fiquei, Senhor, como o Senhor está conduzindo a nossa caminhada dessa semana para irmos mais perto do Senhor, estarmos mais perto do Senhor. E eu acredito que esse precisa ser o nosso anseio, meninas. Num tempo de tão fácil a gente se distrair, sou só eu? Ou todo mundo tem? Acho que todo mundo pode levantar a mãozinha. Como nós precisamos ouvir essa voz dos céus nos chamando para mais perto dele, para que a gente tenha um relacionamento. E aí, vendo isso, né, a palavra da semana, o que veio no meu coração, que já está há alguns dias também, e eu não consegui pensar em outra palavra que não fosse essa. Eu falei assim, Espírito Santo, tudo bem, vou te obedecer. E primeiro vai falar sobre Oséias. Oséias vai dizer assim, conhecermos e prosseguirmos e conhecer o Senhor Jesus, lá em Oséias 6:3. E
eu gosto muito de estudar a palavra no original, porque abre muito entendimento da gente. E essa palavra conhecer no original desse texto, pasmem, meninas, é a mesma palavra que lá em Gênesis 4:1, quando vai falar, e Adão conheceu Eva, e Adão coabitou com Eva, e Adão teve relacionamento com Eva, é a mesma palavra, é iada. Eu não sei pronunciar no original, tá, gente? Se escreve no português assim, iada. E aí a gente fica fazendo a relação, Deus, porque quando a gente pensa em Oséias 6:3, né? Conhecer Jesus, para a gente, às vezes, esse conhecer é superficial, porque a gente fala assim, eu acabei de conhecer a Maria Lisandra, eu conheci ela, mas eu tenho intimidade com ela? Não, conheci agora. Mas olha como para o nosso cérebro é uma palavra que não, às vezes não nos traz a profundidade do que o texto está dizendo, que é esse conhecer, não é conhecer de falar assim, eu fui num lugar e, oi fulana, eu conheço fulano. Não é, gente. É um conhecer, o mesmo conhecer de Adão conhecendo Eva, de um relacionamento profundo, de um relacionamento de intimidade, de um relacionamento de experiência, de um relacionamento de estar junto, de passar tempo junto, porque Adão e Eva estavam ali no jardim, gente, os dois ali plenos. Esse é o conhecer. Vocês conseguem perceber que Jesus está nos chamando para algo mais profundo? Jesus está nos chamando, até aqui, meninas, até aqui nós temos uma medida de conhecimento do Senhor, e glória a Deus por isso, mas Jesus está propondo, eu quero me revelar mais a vocês. Eu quero que vocês conheçam mais de mim, da minha pessoa. Não é do que Jesus pode fazer, vocês entendem? É do quem Jesus é da pessoa do Cristo, e isso nós vamos precisar conhecer o Espírito Santo, porque a Bíblia vai dizer lá em João que o Espírito Santo nos ensinaria a respeito de Jesus, e Jesus nos revela o Pai. Então nós vamos precisar conhecer o Espírito Santo, além de, eu ouvi falar que tem o Espírito de Deus, eu conheço que eu ando com ele, eu conheço que eu ouço a voz dele, eu conheço que eu ouço as batidas do coração dele, eu conheço que eu paro todas as coisas, eu não me distraio para estar com ele, eu conheço de me relacionar com o Cristo através da pessoa do Espírito Santo, que foi ele que foi deixado aqui para nós. Jesus está onde, gente? Jesus voltou aos céus, foi assunto aos céus, mas quem foi deixado aqui para estar com a gente? O Espírito Santo. E se a gente lê lá em João 14, eu amo o livro de João, gente, pensa um livro assim, que sacode a gente por dentro, que vai falar do Pai, né? Jesus se revelando, Filho, Pai, mas lá em João, quando 14, 15, 16, vai falar muito sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa dele, que ele é o Consolador, o intercessor, aquele que fala a verdade, aquele que nos guia no caminho, aquele que nos ensina todas as coisas a respeito do Cristo. Então, se a gente está procurando conhecer Jesus em outra pessoa que não seja o Espírito Santo, esse caminho não é o melhor. Você pode conhecer uma medida, pode. Do que eu vou falar aqui, você não vai conhecer uma medida. Mas se você está com o Espírito Santo, a medida disso aqui vai ser mais profunda. Porque é ele, gente. A palavra vai dizer, né? Não por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo agindo em nós. E quando, gente, a gente tem a gente conhece Jesus, quando a gente tem esse encontro com Jesus, ele muda a vida da gente por inteiro. Ele muda a vida da gente por inteiro, a cada medida, a cada passo, a cada águas mais profundas, mas ele muda a vida da gente por inteiro. E se tem uma mulher que, assim, tem uma passagem no livro de João, que é a minha história, gente, até falei um pouquinho dela na semana passada, num tempo de oração, mas me veio para falar de novo, eu vou falar, que é a mulher samaritana. Pensa uma mulher que teve um encontro com Jesus, que mudou a vida dela completamente, completamente. Essa mulher foi transformada porque teve um encontro marcante com Jesus. Foi a mulher samaritana. E uma vez eu perguntei para Jesus, Jesus, por que o senhor colocou o nome dela aqui, igual o senhor fez? E Maria, e Débora, tantas mulheres. Por que da mulher samaritana e outras, né? A mulher cananeia, a mulher do fluxo de sangue. Por que o senhor não colocou o nome dela se o senhor sabe? E aí o Espírito Santo falou assim, filha, para que você possa colocar o seu nome nessas histórias,
para que você possa saber que eu ainda continuo me revelando, e não é só sobre Débora naquele tempo, não é sobre Jael, não é só sobre Maria, é sobre você, é sobre nós. Então a gente pode ler, ó, que o título desse capítulo é Jesus e a Mulher Samaritana. Eu leio assim, Jesus e a Iesca. Jesus e a Iesca. Se é a história da vida de vocês, eu não estou querendo nem saber, mas que é a minha é Jesus e a Iesca. Eu leio esse texto assim, e como isso muda completamente. E, gente, olha só, esse texto começa dizendo que era necessário. Vocês já ouviram, você sabe essa história de frente para trás, de cor salteado, mas fala que era necessário Jesus passar por Samaria. Quando a gente olha para essa palavra necessário, não é algo que Jesus pensou, não estou fazendo nada, eu vou lá. Estou à toa mesmo, eu vou lá. Estou aqui distraído e vou passar lá para Samaria. Um caminho mais curto, vai me dar menos trabalho. Não é isso. Não era a trajetória deles, não era o caminho mais curto, era para ir num povo que eles não se relacionavam, mas Jesus falou, é necessário eu passar por Samaria. Ele precisava, era indispensável ele passar por Samaria. Sabe por quê? Porque ele precisava encontrar com a Isca. Ele precisava encontrar com a Angélica. Ele precisava encontrar com a Enilde. Ele precisava encontrar com a Ana Flávia. Ele precisava encontrar com cada uma de nós. E por isso, Jesus passou por Samaria. Jesus passou pela estrada da nossa vida. Cada uma que sabe o dia que encontrou com Jesus. Cada uma que sabe o dia que no poço da vida, Jesus chegou lá. Jesus chegou primeiro, gente. Olha que interessante. Jesus chegou nesse poço primeiro que a mulher. Se a gente acha que a gente que está fazendo esse movimento, a gente está enganada, porque Jesus chegou lá primeiro. E Jesus estava lá. Essa história eu acho tão linda que a gente pode ver ela do prisma, da perspectiva de Jesus, da perspectiva da mulher samaritana, da perspectiva dos discípulos, da perspectiva da cidade lá, da aldeia, e da perspectiva que eu também vou falar aqui. Mas, então, é muito profundo esse texto. Mas Jesus chegou no poço primeiro. Então, Jesus chegou no poço da nossa vida primeiro. E lá nós chegamos, porque ele chamou a nossa atenção. E é muito lindo que Jesus que puxa a conversa com a mulher, ele fala assim, ó, Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. Não foi a mulher, gente. Vocês entendem o amor, o quanto Jesus quer se relacionar, o quanto Jesus quer estar com a gente? Porque foi ele que não precisava de nada. Porque aqui vai falar que Jesus teve sede, e no final vocês vão ver que Jesus nem bebeu e nem comeu. Olha que profundo isso. A sede que ele tinha, que falou aqui, ele não bebeu, não. Porque ele estava com o pai. E ele que puxa uma conversa com essa mulher. Ele que sabe a necessidade, o poço daquela mulher, ele que sabe o interior, ele que sabia o que aquela mulher precisava, a ponto dele puxar uma conversa. E a conversa, quando a gente puxa conversa com alguém, é porque a gente quer o quê? Se eu abrir aqui para todo mundo falar, vai falar o quê? Que a gente quer o quê? Se relacionar. Então, Jesus está falando com a gente hoje. Jesus está buscando se relacionar com a gente todo o tempo, mas eu creio que mais intensamente nesses dias, considerando a expectativa que nós temos dessa vigília. Eu vou acelerar por causa do tempo, que já são 20. E eu acho muito lindo que mais um pouco abaixo, Jesus fala assim para ela, ó, se você conhecesse o dom de Deus, o presente de Deus, você pediria dessas águas. E aí o Espírito Santo falou comigo, filhas, vocês me conhecem. Vocês já me conhecem. Vocês podem pedir dessas águas que saciam, porque vai falar, e vocês pedindo essa água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Nós conhecemos Jesus. Então nós podemos pedir dessas águas para Jesus, essas águas que saciam a nossa sede, essas águas que nos tornam satisfeitas no Cristo. E essa é a palavra que vem muito forte para mim nesses dias, gente. Satisfação no Cristo. Sabe o que é isso? A gente está completa no Cristo. A gente está plena no Cristo. A gente estarmos satisfeitas nele. E sabe por que eu sei que essa mulher estava satisfeita no Cristo? Porque se a gente for lá para o final, eu não vou falar tudo que eu anotei aqui, porque não dá tempo. Se a gente for lá para o final, um pouco no final, no 28,
Olha por que eu sei que essa mulher ficou satisfeita. Satisfação. Gravem essa palavra, anotem no caderno de vocês. Uma satisfação no Cristo. Não é só um encontro, não é só um oi, é um encontro marcante com Jesus, um relacionamento profundo com Ele, que nos leva a uma satisfação no Cristo. Não é em pessoas, não é em coisas, não é no que eu faço, não é em eventos, não é. É algo mais profundo, mulheres. É uma satisfação no Cristo. E por que eu sei que essa mulher ficou satisfeita, gente? Porque lá no versículo 28, olha que lindo. Eu fico assim, ó. Eu não sei se você pegou, igual passou vai assim, ó. Gente, não dou conta. Eu fico assim com essa palavra, não dou conta. E aí lá no versículo 28 vai falar assim, ó. Quanto a mulher deixou o seu cântaro. Só essa frase. Quem já prestou atenção nessa frase? Levanta a mão. Eu só tô vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu só tô vendo 8 mulheres. As demais eu não estou vendo. Gente, toda vez que eu leio esse texto, o Espírito Santo, de tempo em tempo, ele fala, lê lá de novo, filha. E ele me dá ele me fala novas coisas. E aí ele falou sobre esse cântaro. Eu falei assim, uai, o cântaro tá aqui nessa história também? O que significa o cântaro, gente? Mulheres, o que significa o cântaro? O cântaro era onde as mulheres, naquela época, carregavam a água. Naquela época, a gente não tinha filtro, que ia lá, pegava água, não. Era um trabalho árduo. Ia até o poço, e aquele cântaro representava o quê? A sobrevivência daquela mulher. Vocês concordam comigo? Porque ela ia lá para encher de água. Água para ela passar o dia inteiro, cozinhar, tomar banho, beber água. Então, aquele cântaro representava o quê? A sobrevivência daquela mulher. Porque a gente pode viver sem beber água? Se fizer um jejum aí, vai dar certo, porque Jesus está com você. Mas a vida inteira sem beber água vai dar certo? Não. Então, esse cântaro representava aquela mulher naquele momento. A sobrevivência daquela mulher. E o que ela fez com o cântaro, gente? Depois que ela encontrou com Jesus, passou um processo com ele, que se a gente voltar na palavra, a gente vai ver o processo que ela passou com Jesus. Aquela mulher, ela deixou o cântaro. Ela deixou o cântaro para trás. Ou seja, aquilo que ela se apegava, aquilo que era a sobrevivência dela, aquilo que era o sustento dela, aquilo que era a vida dela, ela deixou para trás. Ela deixou, gente. Por quê? Porque ela teve um encontro marcante com Jesus. Ela passou um processo de cura, de entendimento, de adoração verdadeira, e ela deixou o cântaro e foi. Por quê? Porque ela se encontrou num estado de satisfação em conhecer o Cristo. Aquela mulher ficou satisfeita no Cristo, ponto de deixar aquilo que era o sustento da vida dela, aquilo que era o que representava o sustento da vida dela. Ela deixou. Ela deixou para trás, gente, ela foi. E aqui vai falar que essa mulher, ela anunciou Cristo. Aquela cidade que ela era rejeitada, porque ela não tinha relacionamentos profundos na cidade, nem com muita gente, porque ela tinha muitos maridos. Então, aquela aldeia que ela era rejeitada, que ninguém ouvia ela, provavelmente não conversavam direito com ela, tanto é que você sabe que ela buscava água ao meio-dia, um horário totalmente diferente, ela ia sozinha. Essa mulher volta impactando uma cidade por inteiro. Todo mundo passa a ouvir essa mulher, gente. Mas por quê? Porque ela se encontrou satisfeita no Cristo. Uma satisfação no Cristo. Meninas, esse é um lugar mais profundo para nós estarmos. A nossa satisfação não está nessas coisas que são maravilhosas que a gente tem, maravilhosas de acesso ao Cristo, mas a nossa satisfação está no encontro profundo, genuíno, íntimo, marcante com Jesus. Com Jesus. Essas lives aqui são maravilhosas, mas se isso aqui é a única coisa que te sustenta com Cristo, você precisa deixar o seu cântaro. Você precisa. Você precisa. E por que a gente precisa estar nessa satisfação do Cristo? Jesus fala muito comigo através das coisas naturais. Não só eu, né? Várias pessoas falam que o natural aponta para o espiritual.
E aí, ele falando sobre satisfação, aí essa semana ele me falou isso, que ele não tinha me falado ainda. Ele falou assim, filha, quando você come, se alimenta, né, de comida, e pensa no almoço de domingo, a gente vai, come e fica assim, não, estou satisfeita. Agora a gente só quer o quê? Deitar e descansar, não é? Quando a gente se alimenta, fica satisfeita. Eu pelo menos sou assim, tá, gente? Aí ele falou assim, filha, é por isso que vocês precisam estar satisfeitas em mim. Por quê? Se vocês estão satisfeitas em mim, no Cristo, vocês irão descansar em mim. E a nossa vida, meninas, é chamada para descanso, porque o descanso não é só, eu não estou fazendo nada, porque mulher, assim, estou descansando é que eu não estou fazendo nada, né? O descanso em Cristo não é isso. O descanso em Cristo é um relacionamento que nos leva à intimidade, que nos faz conhecê-lo, que nos leva a confiar, e por isso nós descansamos. O descanso em Cristo é algo muito, muito, muito profundo. Você não descansa se você está agitada, você não descansa se você está preocupada, você não descansa se você está com fome, você não descansa. Você não descansa. Nós não iremos descansar se nós não conhecermos o Cristo. Não iremos, gente. Não é sobre falar, eu vou descansar. Gente, deixa eu falar uma verdade com vocês. Se vocês não conhecerem o Cristo, vocês não vão descansar. É mentira. Porque não tem esse descanso se a gente não conhece o Cristo. Você pode até estar assim, correndo atrás disso, mas descansar de fato não iremos, porque o descanso vem de uma satisfação no Cristo, e a satisfação no Cristo vem de um conhecimento profundo do Cristo. Se a gente não conhece o Cristo, a gente vai confiar, gente? Essa história que a gente fala, não, eu estou confiando em Jesus. Você só vai saber que você está confiando, sabe quando? Quando aquela circunstância vier e você vai assim, não, eu falei que eu estava descansando, quer ver? Uma área provisão financeira. Eu confio no Senhor, eu descanso no Senhor. Quero ver a hora que o dinheiro faltar para pagar a conta. Aí vai revelar se você descansa nele, se você realmente confia nele. E se não tem relacionamento, não tem descanso. Não tem, gente, porque para e pensa aí. Você confia, porque você descansa porque você conhece, né? E que você confia. Você descansa em alguém que você conheceu hoje. Você confia, na verdade, em alguém que você conheceu hoje. Fui ali, fui numa festa, fui na igreja, fui no aniversário, vi essa pessoa 4 vezes, conheci ela, eu já estou confiando nela. É assim? Você vai confiar a sua vida? Você vai confiar os seus tesouros? Você vai confiar as suas emoções, a sua mente, os seus segredos? Não vai. Então, que história é essa que nós estamos falando, que a gente vai estar confiando em Jesus se a gente não está conhecendo Ele cada vez mais e profundamente? São medidas, entende? Até aqui a gente confia uma medida, porque a gente conhece uma medida. Mas Jesus, essa semana, porque nós temos um encontro marcante com Ele nessa madrugada, Ele está nos chamando para mais. E minha oração, meninas, para a gente finalizar, que já são 6h30, é que nessa madrugada, nessa vigília que nós vamos ter, seja um encontro. Jesus vai estar lá. Vai ser necessário Jesus passar nesse retiro, essa madrugada, porque ele precisa encontrar com cada uma de nós. Vai ser necessário Jesus parar ali, Jesus desviar a rota dele para estar com a gente nessa vigília. Vai ser necessário Jesus nos encontrar no nosso posto nessa madrugada, para estar conosco, para que a gente esteja satisfeita no Cristo. E sabe o que vai ser essa madrugada? Nós vamos ter uma postura ainda mais profunda com relação. Não estou falando que a gente não conhece Jesus, tá? Não estou falando que a gente não tem relacionamento com Jesus, não estou falando isso. Só estou dizendo que Jesus está oferecendo medidas maiores para nós, tá? E aí, nós nessa madrugada, que lá no versículo 18, fala assim, ó, porque já teve 5, eu não vou entrar nisso aqui que não dá tempo, tá? Mas só nesse pedacinho, Jesus fala assim, ó, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Essa mulher samaritana, essa isca aqui,
foi de verdade com Jesus. E nessa vigília, nesse tempo que nós teremos lá, nós seremos de verdade com Jesus. Nós não vamos colocar máscara, nós não vamos nos esconder atrás de nada, nós não vamos ficar com uma roupinha bonita de crente, nós vamos ser de verdade com Jesus. Nós vamos expor as nossas mazelas, os nossos problemas. Nós vamos aqui, igual essa mulher, ela falou, ó, eu tenho 5 maridos, eu tô assim, eu tô desse jeito. Mas ela encontrou com Jesus que ela foi de verdade. Depois ele fala da adoração, e ela foi de verdade com Jesus, vai dizer, Jesus, mas vocês adoram lá, a gente adora aqui, como que é isso? E Jesus vai falar, porque eu busco os verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade. Nós seremos essas mulheres nessa madrugada que vamos adorar em espírito e em verdade. Nós seremos essas que vamos levar o nosso cântaro até Jesus, e nós teremos encontro marcante com ele, a ponto de que nós vamos deixar o nosso cântaro lá naquele retiro. E a gente vai voltar. E a gente vai voltar, saciadas, completas nele, para ser quem ele nos chamou para ser, e depois para fazer. Não queira fazer sem antes ser. Essa mulher, ela só foi até aquela aldeia porque ela teve encontro com Jesus, e ela teve a sua identidade restaurada, construída no Cristo. Então não queira ser quem o Senhor... Que isso, Shirley? Coisa de pastora Paula. Ah, tá. Aleluia. Então, a pastora tá aí, eu vou encerrar aqui para ela falar que já são 1h30. Amém, meninos? Rápido era essa palavra que eu queria compartilhar com vocês. Ó, meu coração tá assim de expectativa, pastora, você vai falar? Pera, aí, encerra sua palavra, Flor. Em nome de Jesus, é uma palavra tão edificante. Calma. Mas é porque adoraram, pastora. Eu fico só Oxe, meu Deus, como é aperreada. A gente só vai aquecer as turbinas aí com um corinho de fogo, é. Amém, amém, Ó, amém. aí, ó, é hoje. Mas, Jesus, ajuda nós. e mulheres, né? A minha oração, né, de ontem para hoje, ontem a Summer trazendo uma palavra depois que terminou, mas me veio uma adoração tão grande aqui, Amém. tão grande, tão grande, tão grande, e a minha oração foi essa, assim, Jesus nos encontra naquele lugar, não nos deixe estar ali, nós não estaremos sozinhos, estaremos com Ele, porque Deus... Que é isso, pastor? Nossa pastora é do reteté, Jesus. Não consigo acompanhar ela, não. Como Moisés, quando Jesus falou, né? Quando Deus falou com Moisés, Moisés pediu para ver a glória dele. Nessa madrugada, nós não estamos querendo encontrar com Jesus, ver a glória dele. O que Deus falou com Moisés? Falou assim, ó, vem para perto de mim. Eu te colocarei, fique sobre a rocha. E quando eu passar, eu vou te esconder na fenda da rocha. Amém. Então, nós vamos permanecer no Cristo, tendo um encontro marcante com Ele. Nós veremos a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ó, coraçãozinho. Eu tô cheia de expectativa, gente. Amém, pastora. Pronto, passo para você. Irmã, em nome do Rei Jesus amado, não precisa passar maquiagem não, minha santa. Você tem que ir assim, conforme você nasceu. Eita glória! Com o rosto assim, ó, limpinho. Já prende o cabelo, porque vai rodar. Não, que isso? 13. Tô até arrepiando. Ó, se você não é batizado em línguas estranhas, você vai ser batizado lá, em nome de Jesus. Aleluia. Você já vai no jejum, é no óleo. Não tem outra. Tô arrepiando, irmã. Você não tá entendendo. É isso que a Isca falou. É sobre isso. É intimidade purinha. Nós já estamos viradas no óleo, no azeite. Mas eu passei por luta essa semana que você não tem noção. Você tem, que você passou também, ué. Você falou que ia pra vigília orar, ué. Não foi só eu que passei, não, ué. Nós passamos. Mas nós passamos por conta de quê? Porque a gente está indo buscar intimidade. A Sâmia já falou, pastora, os corinhos de fogo já tá tudo preparado. Eu falei, ô Sâmia, eu vou te falar. É por isso que você tá comigo, minha santa. Mas pode melhorar a garganta mesmo, mas toma muita água, que não vai ficar rouco, em nome de Jesus. Queridas, eu tenho certeza que Deus vai mover naquele lugar, vai ser sobrenatural, vai ser um marco na nossa vida. Ah, que é isso?
Aí, Mary, quem é? Gente, fala, Assembleia de Deus, é comigo. Então, gente, expectativa lá no céu. O negócio vai ser fogo puro. É chegar dando charavanaia. Eita glória. A Sheila vai rodopiar tanto que esse cabelo dela vai ficar lá no céu, em nome do rei. Mas não... Ô, Jesus, ajuda nós. Mas nós vamos morar, viu, gente? Nós vamos morar. Esse capiroto safado que só fica fazendo a gente passar por luta, dó dele. Ele mexeu com crente. Ele não podia ter feito isso, não. Eita, enche de azeite. É lá mesmo que nós não tá, Jesus. Aí, ó, aí você tá sentindo até calor. Mas tá calor mesmo, gente. Só de pensar o que Deus vai fazer, dá calor mesmo. Aleluia. Queridos, eu tenho certeza que o Senhor vai mover naquele lugar. Nós estamos indo com o nosso coração preparado. Que essa intimidade que foi falada, foram tantas palavras proféticas aqui entre segunda e sexta-feira, que o Senhor, Ele abriu e levou para nós. Então, eu tenho certeza que nós seremos muito abençoadas. Bom, lembrando você que nós estaremos lá sexta e sábado, nós temos toda uma programação. Nós tínhamos até o período da manhã livre, hoje a gente já não tem mais, porque nós tivemos que fazer uma mudança de programação. Então é isso. Não esqueça de levar sua roupa lá de malhar, porque nós vamos fazer um funcional na parte da tarde com a Manu. Seremos ministrada também pela Tati Moreira, uma sexóloga maravilhosa. Vai estar com a gente a Lu Quirino. Se você depois, não sei se você está acessando o Instagram, eu não estou nesses dias. Acho que não vou poder estar tão cedo enquanto não acabar o propósito de Bíblia, senão, meu filho, você não bate 9 capítulos por dia, de jeito maneiro. Esse negócio está me desintoxicando de rede social, glória a Deus. Ou é ler a Bíblia, ou é ler os 9 capítulos, ou é ficar sem Instagram. Então vamos ficar sem Instagram, gente, senão não dá certo, não. Tá rindo porque não pode chorar, isso aí. Mas, glória a Deus, é um período que a gente tem sido, assim, alargado no Senhor através da palavra. Se você ainda está como eu, atrasada na sua leitura bíblica, em nome de Jesus, ouve no áudio. Mas é porque eu estou querendo ler, gente, porque eu sou melhor lendo. Aí eu ouço um pouquinho no áudio e fico assim, não, vou ler. Não aguento, vou ler. Mas estou atrasado, porque estou lendo. Eita, glória. Que você, em nome de Jesus, coloque aí em dia. Não fique desanimado. Pastor, eu não estou conseguindo. É porque o seu pastor, gente, deixa eu falar com você. Acho que a gente é igual ele, né? Estava falando isso com ele ontem. Falei, você acha que a gente é igual você? Que a gente lê 9 capítulos da Bíblia bem. Assim, só pegar e ler. É ele e Chile que deve estar conseguindo esse propósito. A Chile tem um TDAH de alto padrão. Aí eu falei, você é o outro TDAH. Aí você acha que todo mundo tem TDAH para ler 9 capítulos da Bíblia por dia, sem juntar os 9 com 9 com 9. E aí ele tá lá, amor, se organize e tudo. Eu falei, menino, a gente que é sanguíneo, a gente não é organizado. Não, a gente começa a fazer uma coisa e faz mais 15. Depois a gente volta pro mesmo capítulo da Bíblia e fica perdido na hora que lê, pensando assim, já passei por aqui. É só eu, gente? Tá. Eu sei que não é, gente. Aí a gente volta no capítulo e pensa assim, por que eu não marquei? Luta, viu? Misericórdia, mas vai dar certo em nome de Jesus. Mas, meninas, nós estaremos, então, minhas queridas irmãs, estaremos ali a partir das 20 horas, né? Você que vai chegar um pouco antes, eu vou descer cedo mesmo, período da tarde agora, a Aline vai descer comigo, vai ter mais algumas irmãs que vão descer, pastora Márcia, tô levando a Bíblia até pro banheiro. Ô, Ramília, eu vou te falar, bobo. Esse tá mais santo para não falar outra coisa. Aí a gente tem 3 meninos, viu? Eu fico lembrando ele. Eu falei, a gente não tem nada para fazer, a gente tem a casa, 3 meninos. Aleluia. Mas nós estaremos ali, irmãs, em nome de Jesus. Vai ser um tempo, um divisor de águas na nossa vida, eu creio, em nome de Jesus. Mas não deixe de levar a sua roupa de cama, a sua roupa de banho. Não deixe de levar, como eu falei com você, a gente vai ter um funcional à tarde, vai ser legal. Ai, Rose, ficou bonita, hein? Que isso? Que misericórdia. Eu tenho que trabalhar, o ungido perdeu o ônibus, aí eu vou deixar ele na rodoviária. Entendi. Maria, vamos no casamento, que isso? O ungido é por enquanto. Esse ano que vem eu caso. Eu falei que foi o último de casal que eu fui, mas para cuidar das crianças, porque o próximo eu vou acompanhado. Isso é testemunha. Café da vigília tem que ter. Fernanda, vamos ver, né? Só que tem gente igual eu que tá atrasado. Como é que vai fazer? Vai ter que ler 18, né? Que o de ontem não deu, gente. Luta, misericórdia. Minhas irmãs, mas é isso.
levar criança, sobre levar criança, me perguntaram no particular, eu vou até falar para vocês aqui, se vocês conseguirem também comunicar as pessoas que têm criança, não é o ideal. Pelo seguinte, gente, lá no local são 120 pessoas entrando, né? E tem um registro, né? É chato falar isso, mas eu prefiro ser transparente do que, né? Então, o ideal é que não leve, porque são 120 pessoas, e criança é contado como pessoa. E então toda a organização, a comida, tudo que nós fechamos lá foram para 120 pessoas. O ideal é que a gente tenha com quem deixar. Se você me perguntar assim, pastora Paula, com quem você vai deixar as meninas? Eu ainda não sei, não, mas vai dar certo, né? Deus proverá, é sobre isso. Deus vai dar um jeitinho, gente. No final dá tudo certo. Eu tenho até 2 horas para arrumar alguém para ficar com minhas meninas, mas vai dar certo, gente. Não vou te falar, não tem outra. E a programação é nos 2 dias. E meninas, vai com tudo. Vai com sua expectativa no Senhor, eu tenho certeza que Ele vai nos surpreender. Olha essa palavra que nós tivemos aí hoje, poderosa, e foram palavras pontuais, né, que o Senhor ministrou no nosso coração, e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer, amém? Olha, se organize, o grupo, nós abrimos ele para se organizar sobre as caronas, então, não deixe lá de pontuar sobre as caronas. Você, gente, deixa eu explicar, normalmente quando a gente vai para um retiro assim, pode acontecer, né? Você que é intolerante à lactose, a glúten, não vá comer daquilo que vai ser servido, mas normalmente a gente não se organiza com lanche para aquelas pessoas que têm algum tipo de intolerância, tanto que não foi nem marcada em enquete. Aí, de veras, o que que você precisa fazer? Você precisa levar, então, o seu lanche, que seria o ideal, né? Normalmente, nesse lugar, comida como almoço, arroz, feijão, carne, você deve comer. Pastor, normalmente eu não estou comendo e tudo. Olha, você precisa se organizar. A gente não consegue, dentro da logística ali, até porque não somos nós que cozinhamos, viu? Quem cozinha é o pessoal lá. Então, até falar que o negócio vai sair da cozinha sem nenhum tipo de intoxicação e tal, a gente prefere não se responsabilizar, viu? Então, pastor, eu tenho algumas questões, eu posso levar e deixar na cozinha e tudo, aí a gente vai ter que conversar na hora, tá? Lá. Não é interessante deixar quem tem problema com intoxicação de alimentos em relação ao uso de proteína, sabe aqueles negócios então, aí é interessante a pessoa se organizar, viu? A gente não quer que a sua experiência seja marcada negativamente, mas também a gente não consegue se responsabilizar devido à questão da quantidade de pessoas e não ser nós que somos a organização da cozinha, é o próprio local que cozinha, viu? E lá eles não, não nos deram, né, essa, esse direito de escolha, então se organize aí, tá bom? A Shirley quer tirar foto, todo mundo sorrindo, gente. Isso, Shirley. E aí, Shirley, ficou bonita? Ô, Shirley, hoje você tá num lugar claro, hein? Jesus te libertou. Ei, Shirley, que legal, hein? Aí o print não foi todo, não, gente. Ri de novo, que eu fiquei emocionada. Vamos malhar comigo, Shirley? Shirley? Você é Prontinho, santa. gente. Você é santa, viu, Shirley? Não, eu vou sim, pastora, porque hoje tá apertado. Ô, Vai no gente, quem for com banheiro. a pastora Paula, se prepare. Porque Por ela quê? põe a gente para fazer a ficha dela. Eu tô Fica me doendo até denegrindo. hoje. São mais de 50 mulheres na live, tá? É, Só para te ajudar. Você vai estar lá no retiro amanhã. Esquece não. é isso, Fazendo então. comigo funcional com a Manu. Bom, gente, Misericórdia, Senhor. um beijo no coração de vocês. Até daqui a pouquinho. Partiu vigília. Deus abençoe. Já começa a acontecer. Debaixo dessa luz pode contemplar. Aleluia. Nossa primeira vigília. Oh, glória. Aleluia. Eliane, um beijo, minha linda. Denilce, Aline, Ana, pastora Ramília, Angélica, Shirley, Rose, Shirleys da minha vida. Você sabe que a Shirley é Sheila.